neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. Brana foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Feliz manhã. Já cansados seguimos de noite a penar na jornada da vida cristã, mas será para nós tão brilhante o raiar da gloriosa e feliz manhã. Findarão as agruras da vida quando a névoa do mal passar. Há de a noite fugir ante o vivo luzir, quando o dia eternal raiar. Tão grandes mistérios na trilha a seguir, e prenúncios de lutas e dor, mas de nós fugirão quando virmos luzir sua face em real fulgor. Findarão as agruras da vida quando a névoa do mal passar. Há de a noite fugir ante o vivo luzir, quando o dia eternal raiar. Mesmo que nos pareça o caminho sem fim, tendo os olhos a lacrimejar, recompensas gloriosas teremos enfim, no bendito e eterno lar. Findarão as agruras
escuras da vida, quando a névoa do mal passar, há de a noite fugir ante o vivo luzir, quando o dia eternal raiar. Que feliz manhã, diz o profeta desta era. Eu creio que numa manhã gloriosa Ele virá e nos levará para a sua glória. Na verdade, ouvintes, isto é o fim de todas as agruras desta vida. Todo gemer cessou, porque hoje até a natureza geme pelo dia de Cristo, se referindo à sua vinda, se referindo à sua volta, quando cessará toda iniquidade, todo labor, toda fatiga. Agora, nós sabemos que tudo que é bom tem preço. E preço caro. O diamante vale muito mais do que qualquer uma pedra comum, porque ele é raro e de muito valor. E todos dão tudo pelo diamante. Jesus disse: onde está o seu tesouro, também está o seu coração. Eu tenho orado assim: Senhor, o Senhor é o meu tesouro, por isso meu coração tem que estar em Ti. Ele é meu todo, não é o que eu sou. Não. Eu não sou nada, mas sim o que Ele é. Não é o que você é, mas é o que o diamante é. Você pode ter uma pedra de diamante que vale muito dinheiro, mas quem vale muito dinheiro é a pedra que você tem, não é você. Não é você que tem aquele valor em si. O que tem o valor em si é a pedra que está na sua mão, que está com você. E eu não tenho valor algum como homem, mas o tesouro que eu tenho, este ninguém pode tomar. A traça não pode roer, o ladrão não pode roubar. E não há tesouro no mundo como este. Por isso, quando o crente, o Filho de Deus, se identifica com esse tesouro, ele vende tudo o que tem para comprar esse campo por causa desse tesouro. Ele sacrifica tudo o que tem. Sacrifica tudo o que possui. Jesus teve pena daquele mancebo de qualidade, muito bom, que hoje seria um bom crente denominacional, um dos melhores. Mas ele teve tanta pena daquele homem, porque o seu tesouro não era Cristo. O seu tesouro era terreno. Ele, na verdade, podia ser representado por uma virgem, mas uma virgem nécia. Porque louco
é aquele que se prende nas aparências terrenas e que está exigindo sabedoria humana e aparência humana e coisas materiais. Agora vejam, amados, meditem nisto. Onde está o vosso tesouro, está também o vosso coração. Comece a pensar, individualmente, cada um por si. Onde está o meu tesouro? Qual é a razão de eu viver? Qual a razão do meu labor, da minha angústia, do meu sofrimento? Qual é o alvo principal da minha vida? Em que estou dedicado, integrado? O que estou buscando em primeiro lugar? O que tenho eu posto na minha vida em primeiro lugar? O Espírito Santo te ajudará nesse instante, numa análise sincera, introspectiva, e poderá mostrar como num espelho verdadeiro a sua condição, a sua posição, as suas aspirações. Os seus desejos estão sendo inspirados por que tipo de propagandas, por que tipo de doutrinas, por que tipo de mensagem. Sua vida religiosa está sendo inspirada por que tipo de doutrina? Inspirada pela doutrina dos apóstolos? Em mulher, pela doutrina de Paulo, uma mulher pregadora, disse para o profeta desta era, quando ele disse que isto não é incumbência das mulheres, de acordo com a Bíblia, disse para ele: você está parecendo com o velho Paulo. Disse arrogantemente para ele: você está parecendo com o velho Paulo. Que mensagem tremenda para aqueles que creem no profeta. Que mensagem tremenda, horrível, para aqueles que não creem no profeta de Deus. Ouvintes amados, em São Mateus, capítulo 25, versículo 9, está escrito: mas as prudentes responderam dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Agora, para os que conhecem a Bíblia, já sabem do que se trata. É da parábola das 10 virgens, das 5 virgens nécias e 5 virgens prudentes. São Mateus capítulo 25, a partir do primeiro versículo ao versículo 13, nós encontramos esta parábola. Por que foram prudentes? Porque compraram azeite em tempo, antes do noivo chegar. Vejam aqui, em Apocalipse, capítulo 3, versículo 18, o conselho de Deus para a era arrogante e petulante que estamos vivendo, a era de Laodiceia, a era que se garba de ser rica, de não ter falta de nada, apesar de ser desgraçada, cega, miserável, pobre e nua. Estou usando termo bíblico, Apocalipse 3, versículo 17. Mas veja o conselho de Deus, o conselho de Jesus, para a era mais arrogante de todos os tempos, de todas as eras, desde que há terra. É a era mais arrogante. É esta. Vejam, preste atenção no conselho de Deus. Apocalipse 3, versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças,
e vestidos brancos, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Apocalipse 3, versículo 18. Qual foi o conselho das prudentes para as nécias? Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Oh, sim, então nós temos o maior patrimônio do mundo. Nós temos muito dinheiro, nós temos grandes catedrais, nós temos grandes valores intelectuais, então podemos comprar esse azeite. Não, esse azeite é o Espírito Santo. E o Espírito Santo não se vende. O Espírito Santo não se compra com ouro e com prata. Simão o mágico tentou comprá-lo com ouro e com prata, mas o seu fim foi desespero, foi amargura, foi angústia. E oxalá que todos os Simões mágicos desta era caíssem em desespero e amargura por causa do comércio da cura divina, dos dons do Espírito Santo nesta era. Mas o conselho é este, é comprar. Deus disse através do profeta Isaías: vinde e comprai, sem dinheiro. Sem dinheiro. Agora no Salmo 49, leia o Salmo 49, você vai encontrar que não há riqueza na terra que possa resgatar uma alma. O dom de Deus não é comprado com talentos humanos, com assinaturas de grandes homens, em um pedaço de papel, dourado a ouro, ou a prata, seja o que for. Não, 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 não. É comprado pelo sofrimento, pela angústia, pela renúncia de si mesmo, pela vida com Cristo. Quem renuncia-se a si mesmo e toma Cristo em si, a palavra em si, sofre. Este sofrimento é que compra. Esse sofrimento é o preço que você tem que pagar. Você tem que pagar o preço de ter Jesus em você. Não pense que quem tem esse tesouro, o tesouro escondido, pelo qual o homem vendeu tudo que tinha para comprar aquele campo. Este Jesus é sem preço. Esse Jesus que chamam de bichão, de chefão. Esse é um Jesus histórico. É um Jesus que pode andar na boca de qualquer imundo, de qualquer viciado, de qualquer adúltero. Mas o Jesus é Espírito Santo, o Jesus Cristo que é o mesmo ontem, hoje, eternamente, que é Emanuel, que é a primeira e a última pessoa de Deus, é o Alfa e o Ômega, que não é segunda pessoa. Esse para estar na mulher, esse para estar no homem, esse para estar na igreja, ela tem que estar disposta a sofrer dores de parto. Tem que ser gerado dentro de você, como foi gerado dentro de Maria, como seu filho foi gerado dentro de você. Na verdade, você teve prazer nesta geração, mas você sofreu dor por esta geração, por essa concepção, por esse prazer que você teve com seu esposo. E assim é a igreja. O livro é doce na boca, mas é amargo no ventre, isso quer dizer na vida. O evangelho verdadeiro não é vivido à custa de tapinha nas costas, de visitinhas, de pratinhos de doce, de chás de panelas e de brincadeiras sensuais. Não, o evangelho verdadeiro chegou a nós através de cadeias, de sangue, de mártires. Foi comprado não com ouro e nem com prata,
Não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, isso te dou. Sim, amados, virgens prudentes, já avaliaste o valor da pedra? Já avaliaste o valor do unguento? A mulher foi ali e comprou o unguento mais caro que ela pôde encontrar. De nardo puro. O vaso de alabastro deveria ser quebrado. Você pode ser virgem, pura na verdade, um bom crente, mas esse vaso tem que ser quebrado. O Espírito Santo tem que ser manifestado. E se você manifesta o Espírito Santo ao mundo, é o mesmo que você acender a luz num quarto que está ocupado por quem quer praticar o mal. É a mesma coisa de você pregar a verdade onde há mentira. É a mesma coisa de você querer falar a verdade onde se vive somente à custa de mentira. E o mundo de hoje só vive à custa de mentira. O comércio é à custa de mentira. As propagandas são mentirosas. A aparência da mulher é uma mentira. A aparência das igrejas é uma mentira. As pregações, na maior parte, tudo é mentira. Não vivem o que pregam, não creem nem no que pregam. Além de pregar incompleto, não vivem nem aquilo que pregam incompletamente. Porque quando eu prego que Cristo é meu Salvador, eu devo ser salvo. Eu devo ser salvo em primeiro lugar. Salvo de quê? Salvação tem preço. Salvação não se consegue através de apertos de mãos. Sim, meus amados, as virgens prudentes são aquelas que resolveram pagar o preço pelo azeite antes que fosse tarde demais. As virgens prudentes são aquelas que, como Rebeca, decidiram por uma só vez sair da casa do pai, saírem das denominações. Rebeca tinha que sair da casa de seus pais, cheia de dons, virtude, era virgem e tudo mais. Mas se ela não saísse da casa dos pais, da sua denominação, ela não se casaria com Isaque. Se você não sair agora, na era que Jesus está do lado de fora, chamando a noiva, não espere arrebatamento, não cante sobre arrebatamento, não cante sobre feliz manhã. Pelo contrário, terrível manhã para aqueles que não se enchem do Espírito Santo, que não entram no Espírito de Deus, que não vivem a palavra de Deus. Para aqueles que não sabem avaliar o valor de uma mensagem que Deus envia no seu determinado tempo. Quem rejeita o bom Deus está um caminho a traçar e abafar vai a voz do Senhor. Para Ele te achegas se queres gozar. Já o preço avaliaste o valor. Deus os abençoe, ouvintes, em nome de Jesus Cristo. Amém. Preciosos ouvintes, Deus os abençoe por ter parado para ouvir este programa amigo, programa companheiro, programa Fé para Vencer, apresentado aqui nesta emissora todos os dias neste horário, ou seja, de segunda a sábado, não é? Das 11 ao meio-dia, aos domingos do meio-dia à 1 da tarde.
Não deixe de ouvir este programa. Divulgue para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Um programa de fé produzido com muito amor ao seu favor. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado aqui em Taguatinga Norte, na CNF 1, Setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Todas as terças-feiras às 19 horas, grande culto temos ali, e aos sábados às 18 horas. Nossa igreja matriz está localizada ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, no entorno de Brasília, viu? Leve sua família aos nossos cultos. Hoje, quarta-feira, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus, ali em nossa igreja matriz, ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado Minas Gerais, não é? Ou seja, supermercado da mamãe, ali no bairro Pedregal. Hoje à noite, hoje às 19 horas, grandioso culto abençoado por Deus teremos ali. Leve sua família. Você pode também acessar nossas programações, nossos cultos, são transmitidos ao vivo através de nossa página na internet, inclusive o programa de rádio também. Tabernáculo da Fé Brasília.org.br é o endereço de nossa página na internet. Não desligue seu rádio, vamos mais meia hora de programação, Fé para Vencer ao nosso favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus, Já voando estão, já voando estão. Brana foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. a palavra ele pregou, a palavra ele pregou, Com fidelidade. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Para as horas tristes, para as horas más, existe bom lugar de refúgio e paz. Para as horas longas e de solidão, existe bom lugar de consolação, lugar de proteção, lugar de compreensão, lugar
nego e vilatar. Para as horas negras de perigo e dor, existe um bom lugar onde existe amor. Se não há esperança, se prazer não há, existe um bom lugar onde Deus está. Eu sou amado ali, eu sou cuidado ali, sou esperado ali, é o meu lugar que o Pai me preparou e o Salvador comprou, e nada aqui me poderá tirar. Tristes, para as horas más, existe um bom lugar de refúgio e paz. Se não há esperança, se prazer não há, existe um bom lugar onde Deus está. Deus não é homem para que minta, diz a palavra do Senhor. Seja todo homem mentiroso e Deus o único verdadeiro. Quem não mente numa coisa, mente em outra. Às vezes o homem é uma coisa na presença e é outra muito diferente na ausência. Isso é uma mentira. Mas quando o homem tem Deus, Deus é tanto na presença como na ausência. Um exemplo: há maridos, esposos, pais que quando estão com suas esposas, com seus filhos, nos lares, na sociedade, são uma coisa. Quando estão ausentes, são outra, muito diferente. Há pessoas que, quando estão na igreja, apresentam ser uma coisa, mas quando estão lá fora, são outra, muito diferente. Isso é mentira. Há mulheres que se enfeitam de tal forma e se pintam de tal maneira que parecem ser uma coisa, quando na realidade é outra, muito diferente. Isso é mentira. A Bíblia diz que os mentirosos não entram no reino dos céus. Agora, isto soa como fanatismo, mas, ouvintes, pouco adianta nós estarmos conseguindo coisas interpretadas para que possamos sustentar uma posição como cristãos que não reflita diante do mundo natural como fanatismo, como loucura. Melhor fora então que deixássemos Deus de lado, deixássemos Cristo de lado, o nome de cristãos. De um lado, Deus
ama a realidade, a verdade, porque Ele é verdade. Ele disse: eu sou a verdade. Então, melhor fora que não tentássemos ser uma coisa que não somos, fingindo, como Paulo disse, não com uma fé fingida. Isso é uma mentira. Deus é o mesmo em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer momento. Por isso, nós constatamos que um dos segredos que o sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, veio revelar foi o batismo do Espírito Santo sem sensação. Isto é porque o cristão é cristão em quaisquer circunstâncias, a toda hora, em qualquer momento. Nós encontramos cristãos cantando nas igrejas, corais, conjuntos. Muito bem. Na Bíblia nós encontramos cristãos cantando dentro da cadeia, chicoteados. Na igreja nós os encontramos cantando sob todos os direitos, sob todos os amparos que existem no mundo. Mas na Bíblia nós os encontramos cantando com que tipo de voz, não sei, mas chicoteados, apanhando, sob uma pressão tremenda, sob uma perseguição horrível. Eles entravam na arena cantando e louvando a Deus. Isto é, porque Deus estava neles. Deus é o mesmo em qualquer lugar. Por isso o batismo do Espírito Santo, que agora sob a luz da palavra nós sabemos realmente o que é, não é outra coisa senão Deus habitando num corpo humano, Deus andando em dois pés, ligando uma alma, fundindo uma alma, um espírito, a sua palavra, a ponto dos dois serem um. Ouvintes, há muitos que pregam e vivem como se fôssemos alcançar o céu somente através da morte, somente quando morrermos. Isto é um engano. Paulo, há quase 2000 anos atrás, disse na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, ele disse no versículo 17: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13. Vocês vão encontrar que nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados. Ora, isso é tremendo. Isto é maravilhoso. O Evangelho que canta e que prepara o povo somente para ter um encontro com Cristo através da morte, não é completo. Pode ter uma parte completa, isto é, uma parte correta, porque, na verdade, todos nós estamos supostos a partir antes da aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, que será oculta ao mundo, aos olhos naturais, dos homens que não amaram a Deus, que não amaram e não obedeceram o Evangelho, dos homens que rejeitaram a mensagem do dia. A aparição de nosso Senhor Jesus Cristo
será exclusivamente a seus eleitos. E você tem uma prova bíblica para isto. Que depois que Jesus ressuscitou, ele foi visto apenas por uns 500. Os demais ficaram crendo na mentira dos sacerdotes que subornaram os soldados romanos para mentirem que o corpo de Jesus tinha sido roubado. E ninguém mais viu a Jesus a não ser nos apóstolos, na igreja. Isto é, vendo as suas obras, as mesmas obras que Jesus fez em sua igreja. O mesmo São Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51, diz: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ora, Paulo estava pregando, escrevendo há quase 2000 anos atrás, se referindo tanto àqueles que partiram, que dormiram em Cristo, quanto àqueles que estivessem vivos. Haverá um grupo de pessoas na terra que verá a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, que estará no arrebatamento, sem provar a morte, sem passar pela morte física, tendo seus corpos transformados. Paulo disse que isso é um mistério, nem todos dormiremos. Isto quer dizer, nem todos morreremos fisicamente, mas todos seremos transformados. Os que morrem terão corpos celestiais e estão em corpos celestiais, aguardando a ressurreição, para então tomarem posse de corpos glorificados conosco, os que estivermos vivos naquele momento glorioso. Isto é maravilhoso. Isto é mais do que sublime. Os homens fazem uma corrente de verdades acerca de Deus, mas nós devemos aprender uma coisa muito profunda, que a força máxima de uma corrente é conforme a seu elo mais débil, a seu elo mais fraco. O que vale dizer? A força máxima de uma corrente está no seu elo mais fraco. E se fazem correntes de verdades, dizendo Jesus Cristo é Salvador. Bom, isto é um elo que é verdade. Jesus Cristo é Filho de Deus. Outro elo que é verdade. Jesus Cristo cura. Isto é um outro elo que é verdade. Mas chega lá na frente e ele diz: Jesus Cristo é uma segunda pessoa. Isto não é um elo de verdade. Apenas um exemplo que eu estou dando. Você não encontra esse elo nas Escrituras. Então aquela corrente tão forte de verdades fica tão fraca quanto a este elo sem revelação, este elo tão fraco que nunca pode conduzir a igreja a este grande mistério, porque se o homem não pode ter a revelação do mistério da piedade, que é Deus manifestado em carne, esse mistério nunca se cumprirá nele. Se ele não compreende, se ele não tem a revelação e não aceita que Deus se manifestou em Cristo, como ele poderá ter a revelação que Deus tem se manifestado através dele, deste homem, da mulher? Nunca. Ficarão crendo em Jesus como Salvador. Os demônios também creem. Isso não é tudo. Agora a coisa é diferente. Agora é Deus andando em você. Agora é toda a palavra restaurada para produzir fé perfeita para o rapto.
A única coisa que segura um povo num nível verdadeiro, espiritualmente falando, é o rapto, é o arrebatamento, é a fé para subir. A cura divina não segura mais ninguém no verdadeiro evangelho, porque o homem pode ser curado e pode curar os doentes sem se afastar da iniquidade. Mesmo a justificação pela fé, mesmo a santificação, mesmo uma vida aparente com frutos, etc., pode ser vivida, mas ninguém pode viver toda a palavra de Deus sem esta fé, sem este evangelho que os apóstolos pregaram, sem o batismo dos apóstolos. Veja que elo tão fraco ficou na queda da igreja. Batismos, os títulos, Pai, Filho e Espírito Santo, sem usar o nome que Jesus exige em São Mateus 28, 19. Você diz, mas isso aí é coisa dos apóstolos. E eu prefiro obedecer a Jesus Cristo do que obedecer aos apóstolos. Meu irmão, minha irmã, ninguém pode ser cristão sem, antes de tudo, ser apostólico. Ninguém. Você vai me dizer que São Pedro foi quem desobedeceu a ordem de Mateus 28, 19? Que São Paulo desobedeceu? Todos os apóstolos desobedeceram. E os dirigentes do concílio de Nicéia, 325 anos depois de Cristo, lá em Roma, é que obedeceram a Jesus. Pedro desobedeceu, Paulo desobedeceu, Filipe desobedeceu. Todos os atos dos apóstolos ficam anulados para estes que negam o batismo apostólico, a doutrina apostólica acerca da unicidade de Deus, em troca da fé niceiana que foi criada em Roma, naquele conclave do chamado cristianismo com o paganismo. Quando deram datas do nascimento de Jesus, ao dia que os pagãos adoravam o sol, comemoravam dia 25 de dezembro. Eles adoravam tendo seus pratos redondos, e a igreja então aceitou uma hóstia redonda num verdadeiro pacto com o paganismo. E outras coisas tantas, como no lugar daqueles 3 deuses que eles tinham, inclusive a mulher com a criança na mão, um culto de licenciosidade. Então, no conclave, que Constantino foi o intermediário político da coisa, eles aceitaram 3 pessoas distintas. Daí então surgiu o batismo trinitariano, porque lá dentro do próprio Vaticano, em Roma, tem um documento que mostra que 100 anos depois de Cristo, a igreja ainda batizava em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora vejamos a corrente das verdades. Você vai pensar nisso. É um fato. Se eu tenho uma corrente de elos muito fortes, mas lá na frente, no meio, eu ponho um elo de arame, que me vale estes elos fortes? Aquilo vai arrebentar ali e eu vou cair no inferno com todos esses elos fortes. O homem está dependurado no inferno por uma corrente. Esta corrente deve ser formada, constituída de elos fortes, elos iguais, de toda a palavra de Deus, porque caso contrário ele vai cair no abismo, na condenação eterna. E se você não pode ver esse mistério de Deus em Cristo, você nunca verá o mistério de Deus em você. Você ficará sempre sendo um religioso apenas, intelectual, mental, sob a fé de sua igreja, mas nunca com a fé de nosso Senhor Jesus Cristo em dinâmica na sua vida. Fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal, Deus cumprindo, Deus realizando a sua obra em você
lhe dando a estatura do varão perfeito, você poderá ver esse mistério em outros homens e colocar um homem assentado ali no lugar, parecendo com Deus, e dedicar-lhe toda a reverência e confiar a sua alma, aquilo que aquele homem ensina e tudo mais. Mas fique sabendo, o mistério de Deus nunca se cumpre em você, e a salvação é individual, o arrebatamento é individual. O problema é seu, não é de um grande homem sentado ali, não é de um pastor, não é meu. A minha fé não te leva para os céus, é a sua fé em Jesus Cristo, é a fé de Jesus Cristo em você, é que te levará no arrebatamento. Esse é o mistério que o mundo não pode entender. O filho vem através da mulher, individualmente falando, sai do pai, passa para a mãe e logo vem a luz. O filho vem através do pai para a igreja e é tempo dela sentir dores de parto para dar à luz o filho, manifestar Jesus Cristo. Oh, que Deus os abençoe, que Deus os segure numa corrente completa, sem elo de credo, sem elo manufaturado, sem elo de arame. E Deus sustenta cada um na sua verdadeira palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Agradecemos a todos por ter parado para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília. Novo Gama é o bairro, é uma cidade ao lado do Gama, não é? Ao lado do Gama, ali no entorno de Brasília. Bairro Pedregal, descendo ali no bairro Pedregal, você vai ver o posto Ipiranga. Descendo naquela rua do posto Ipiranga, a quarta rua, aos fundos do posto Ipiranga, está a rua 30, quadra 479, lote 16. Ali está a Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Hoje, quarta-feira, grande culto teremos ali. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali hoje, às 19 horas, culto poderoso de oração, adoração a Deus. Leve sua família para você ser abençoado por Deus. Divulgue este programa para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Diga-os para ouvir um programa sadio, programa de fé, programa que traz vida para os nossos corações. Deus os abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir. Com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão, faz-me sentir mais uma vez a graça e dá-me tua paz ao coração. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede tua alegria, renova em mim teu amor, ó meu Senhor. Meu coração a ti eu ofereço, perdão me imploro, meu Senhor e Rei, conforme a tua
infinita graça, misericórdia, sim, alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede tua alegria, renova em mim teu amor, ó meu Senhor. Abre-me os olhos para ver algo do bem que tens pra mim. Põe-me nas mãos aquele poder que me desate, solte enfim. Quero silente sim ficar, é meu Senhor a mim falar. Abre-me os olhos, dá-me luz, meu bom Jesus. Abre-me ouvido para ouvir toda a verdade que me dás. Quando essas joias eu discernir, tenho certeza e tenho paz. Quero silente sim ficar, é meu Senhor